Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja na vida e no coração de todos nós. 7 de março de 2023, nessa terça-feira da segunda semana da Quaresma, o evangelho que nós temos é tirado de Mateus 23, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarra pesados fardos e os coloca nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis vos chameis de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração para este momento celebrativo, pedindo a Deus que abençoe, ilumine e proteja todos nós, nos fortalecendo na paz. A gente sempre parte do princípio de que nós somos homens e mulheres de espiritualidade, da religião, porque nós precisamos acreditar. A gente não vive sem acreditar. Eu pego um avião e eu acredito que o piloto está apto a pilotar aquele avião até o destino, que está tudo confirmado. Eu pego um ônibus e eu acredito que esse motorista está pronto, está adaptado, não está bêbado, dormiu bem para conduzir esse veículo até o destino. Eu vou comer alguma coisa e acredito na cozinheira que ela não colocou veneno naquela comida. Viu? E eu acredito que a vida não é banal, que a vida não é pequena, que a vida é sofrida, mas que a vida não é só isso. Porque às vezes também me dá vontade de perguntar, a vida é só isso? É só isso aqui que eu vivo? Não tem mais nada? Essa coisinha, esse mundo? Igreja é só isso? Não tem mais nada do que essas frescurarzinhas de ideias, de política, de movimento, de reunião, de formação? Mas é isso mesmo? Essas dúvidas, elas até são saudáveis e boas porque elas nos tiram da pequenez da vida e nos desafia mais, até porque é preciso a gente pensar em algo a mais. Jesus hoje faz um duro alerta sobre a conduta dos fariseus, doutores da lei. Chama os seus discípulos, olha, eles têm autoridade para isso. Escute o que eles falam, mas não fazem o que eles falam. Assim. Escute o que eles falam, mas não faça aquilo que eles fazem. Porque eles são falsos, eles vivem cobrando dos outros aquilo que eles não vivem, eles colocam fardos pesados na vida do outro e não tem. Viu? Era uma autoridade da igreja que era muito rígida, viu? Dura, exigente, mas que nas férias, viu? Esbanjava e caía em todas as farras possíveis, viu? E ia para o exterior e aprontava todas e mais algumas. Viu? Ou uma vez, vi uma história lá de um livrinho, de um escritor viajando com um bispo, e na viagem o bispo muito crítico em relação à igreja, muito crítico em relação à conduta,
muito crítico em relação a tudo, viu? Criticando mesmo. E aí, quando chegou no seu território, ele parou e disse: vamos mudar de assunto, porque a partir de agora eu sou o bispo. E aí voltou a ser conservador, rigorista, exigente, doutrinário, viu? Perseguidor, como um bom bispo precisa ser às vezes, né? Então a gente olha para a vida e a gente fica se perguntando: há muito mais fariseus do que cristãos na igreja no presente, isso é verdade. E não só a igreja católica, mas em todas as religiões cristãs, há muito mais fariseus do que necessariamente cristãos preocupados em viver o que Jesus viveu, perdoar, acolher e ajudar as coisas a se ajeitar. Tem gente que acha que a igreja começou com direito canônico e catecismo da igreja e o evangelho é apenas uma nota de rodapé para que a gente possa conduzir a nossa vida. O que interessa, quem cita muito só direito canônico e catecismo é porque não é cristão. Está muito mais próximo dos fariseus e doutores da lei, porque a gente sempre tem que perguntar quem é que escreveu e onde é que mora. Até porque se eu for colocar tudo aquilo que exige o direito canônico e o catecismo dentro dessa paróquia, eu vou ter que fechar a igreja, porque ninguém passa, ninguém é aprovado. Se brincar, nem eu sou aprovado, viu? As regras e normas, exigências de direito canônico e catecismo da igreja. Acho que nem eu seria suspenso de ordem, porque não dá para seguir tudo aquilo. Então a gente se apega ao Evangelho, porque pelo menos no Evangelho nós temos um Jesus mais misericordioso com a nossa demência. Nós temos um Jesus mais misericordioso com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza, com as nossas tentações, com as nossas imperfeições, com as nossas confusões, com a nossa mediocridade. Esse Jesus bíblico que apresenta um Deus que é Pai, nos apresenta um pouco mais disso. Mas o Evangelho de hoje é essa observação de Jesus. Pois olha, cuidado com esse pessoal, eles são hipócritas, eles são falsos, eles não fazem isso, vocês não devem fazer o que eles fazem. Escute só o que eles dizem. Nada mais além disso. Porque a missão de vocês é viver uma certa coerência, é viver uma certa verdade diante de Deus. Por isso que a Bíblia ela é importante, porque ela nos traz um Abraão que é um homem de confiança de Deus. Deus consulta Abraão. Abraão, estou com vontade de destruir a cidade. Não vai não, Deus. Vão falar mal do Senhor. Deus me livre se alguém falar mal do Senhor. Moisés recebe a lei, Deus confia em Moisés, vai conduzir esse povo para a terra lá. Jesus confia nos apóstolos, apesar que às vezes não dá certo, né? Pedro demorou a crescer na fé, até a Santa Ceia Pedro não era um homem amadurecido na fé, e Judas não deu conta, não acertou. Ficou decepcionado com Jesus e Jesus ficou decepcionado com ele também. Então, vive essa coisa. Então, Jesus vai cobrando disso. Cuidado com esse tipo de gente, não se comporte desse jeito. E por isso Jesus está pedindo o quê? Que nós sejamos verdadeiros na fé. Sejamos verdadeiros na fé não significa não achar que a minha ideia é absoluta. Ser verdadeiro na fé é estar aberto e respeitar a ideia do outro. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar porque é o que ele sabe. Eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu sei de religião, de igreja. Eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu aprendi no decorrer da minha vida. Apesar de mais de 50 anos, ter vivido em muitas igrejas diferentes na vida, o que eu tenho é essa daqui, tenho que respeitar o processo de cada um. Apesar que às vezes é difícil a gente celebrar em alguns lugares que as pessoas não têm noção de missa. Mas eu preciso respeitá-los, não posso cobrar deles aquilo que eu não ofereço. Não posso ir lá toda semana celebrar. Então, cabe a cada um de nós pedir a Deus que abençoe a todos nós, que nos livre da hipocrisia, que nos livre da falsidade e nos dê uma coerência melhor para a gente seguir Jesus naquilo que Ele é de mais autêntico e verdadeiro. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, presente na nossa história, querendo nos levar até o coração de Deus, querendo nos tirar dessa falsidade, de que às vezes a gente usa o nome de Deus em vão, em benefício próprio. Às vezes a gente usa o cargo que a gente tem em benefício próprio. E aí a gente vai perdendo um pouco aquilo que é a nossa autenticidade. Alguém que é capaz de rezar com fé e esperança e dizer: Deus é Pai, me ama, me perdoa, me acolhe, me suporta e me aguenta. Mas é como um coração de mãe, nunca desiste do filho, apesar do filho às vezes ser quem ele é.
E todos nós, conforme diz o poeta, né? Todos nós sabemos a dor e a alegria de ser quem nós somos. Um abraço e até mais.